Olá, muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber o poeta Nathan Barreto. Olá, Nathan, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. Ah, olha só, e a gente está aqui hoje para falar de Werther, né? Seu oitavo livro de poesia. Obrigada pela presença mais uma vez. Então, você que já lançou o teu oitavo livro de poesia, estou me repetindo aqui, você já publicou Sob os Telhados da Noite, Esconderijo em Papéis, Movimento Imóveis, entre outros. Também tem um livro, Quase Sonhos de Traduzido da Noite, edição bilíngue francês-português de poemas de Jean-Joseph Rabia Rivello, escritor malgache, né? E você tem uma biografia Entre Mangueiras, a vida de Eunice Palma, tua mãe, e o romance Aqueles que Não São Estranhos, de 2022. Então, você, relembrando aqui, você nasceu em Salvador, e depois morou em alguns países europeus e se fixou em Londres desde 92. Portanto, você está falando de Londres e eu de Paris. Isso, exatamente, É, aqui estamos. aqui. Eu vou falar depois, eu vou te dar me desculpa, eu vou te dar vou dar aos leitores, aos telespectadores lá, as coordenadas do teu sítio, né? natanbarreto.com. Isso. Então, me desculpa, tem um gato aqui, ó. No pós-fácil do livro, que está aqui, né? A edição papel. Você também aparece, pois é, olha que belo livro, você tem sempre muitas belas imagens, né? E no pós-fácil que aparece aqui também, né? Na contracapa do livro, você explica o título Werther, que é também o título de uma de suas poesias, né? Eu gostaria que você explicasse e nos lesse a poesia. Uhum. Verter, esse verbo, um verbo que a gente utiliza, a gente pensa em derramar, a gente pensa em pegar líquido, pegar água de um vaso a um outro vaso, essa transposição, mas verter é um verbo que é utilizado para a tradução. Quando a gente quer falar da tradução de uma língua a outra, a gente fala, eu vou verter esse livro, eu vou verter essa obra, eu vou verter esse poema do inglês para o português. Então eu escrevi esse poema, Verter, pensando simplesmente na tradução de um poema. Mas depois, quando eu buscava um título para essa coletânea, porque esse livro, eu escrevi alguns livros temáticos, os meus últimos livros foram livros temáticos, livros de poesias que dialogam com imagens, com fotografias, com obras de arte, com desenhos infantis, esses livros que fazem parte de uma trilogia, que eu chamo a trilogia dos livros das capas brancas. Esses poemas que compõem o livro Verter, eles foram escritos ao mesmo tempo, foram escritos de modo avulso, mas foram escritos ao mesmo tempo em que eu escrevia e publicava esses livros temáticos. Então foram poemas que eu fui guardando sem saber quando ou onde eu os publicaria. Depois, do ano passado, eu pensei, bom, quero publicar esse livro, mas como é que é esse livro? Que livro é esse? Até porque vindo desse sentido temático nos meus últimos livros, porque eu falei de 3 livros temáticos, mas tem um outro, quarto, Um Quintal e Outros Cantos, que também é um livro temático. Então foram 4 livros temáticos, e eu digo, e agora? Então eu peguei, reuni esses poemas e fui tentando buscar um tema, mas não há só um tema, há vários temas. Um livro que fala de tudo. E geralmente os livros de poesia não são temáticos. Muitos livros de poesia são mesmo uma reunião de observações do poeta. E esse livro é assim. Então, que observações são essas? Sim, algumas observações históricas, algumas observações de filmes, imagens de filmes, ou personagens de filmes, ou da minha própria vida, emoções minhas. Então, eu pensei, verter, sim, cabe esse título de um poema feito
simplesmente para falar da tradução de poesia, caberia e cabe para englobar, para ser o tema principal desse meu livro, que reúne tudo isso, pensando em verter é o trabalho do poeta, é o trabalho de qualquer artista, que é o trabalho de passar algo que você vê, algo que você percebe, que você sente, uma observação pessoal, você transpõe isso da verdade, da realidade, para uma imaginação, uma interpretação sua. Então, eu vou ler esse poema, Verter, esse primeiro poema, Verter. Verter o poema como quem verte água do vaso ao vazio e derramar tudo, preencher a ausência do papel espelho com o sopro de um canto, som de outra pessoa. Verter, ter e ver, cair escrita a teia da fala calada, que o papel escuta e guarda num grito. Verter, ver e ter o tempo da trama, vestir de outros sons o silêncio em cifras, derramando mundos no céu de outro chão. Bárbaro, a gente fica aqui, me toca muito. Obrigado. Tem uma questão, Nathan, que eu acho que é a questão da negritude que você trata, desculpa, nesse livro, que tem Mãe Preta, por exemplo, o filho dela espera o peito, a teta, que a boca branca busca e ela empresta. Partilha justa, injusta, quem mais presta? A luz do olhar, sem dono da Mãe Preta. Mas tem também o mulato, palavra banida, uma gota de sangue para teu pai e tua mãe, o branco e o negro, você defende o marrom da tua mistura, né? Queria que você lesse esse poema ou outro que você disse, ou falasse dele, que nos dissesse a tua forma de pensar o branco e o negro que está em você, uma questão importante que Werther nos traz. Essa questão para mim é muito importante, sim. É muito importante porque a gente parte de um tempo no início do século passado, né, do século XX, a gente pensa uma gota de sangue, uma lei racista nos Estados Unidos, que dizia que uma gota de sangue negro num corpo branco transformava aquela pessoa em negra. Então a gente parte dessa visão completamente racista para uma visão completamente racista também, que existe no mundo hoje, em que as pessoas parece que não querem ver a mistura que existiu. Sim, e que ela existiu de modo, falemos, por exemplo, do estupro, que, claro que se deu ao longo da história, ao longo da nossa história, num país como o Brasil, em que as negras escravizadas eram, sim, estupradas por seus senhores brancos, mas eu sou filho de uma mulher negra e de um homem branco. Minha mãe não foi estuprada por meu pai. Então, é nesse aspecto que eu me distancio completamente de pessoas que... Tem pessoas que chegam ao cúmulo, pessoas como eu, pessoas misturadas, que chegam ao cúmulo de dizer que a miscigenação é uma forma de genocídio. Isso seria risível se não fosse trágico até, porque é você negar a sua própria existência. Então, nesse livro, há vários poemas que eu fui escrevendo ao longo desses últimos 10 anos, quase que em reação ao que eu via. Ninguém mais pode falar, por exemplo, da palavra mulato. É uma palavra banida. Estou com medo, estou ofendido. É uma performance que as pessoas fazem. É uma ofensa performática. Eu estou ofendido.
Ao ouvir a palavra mulato, isso me ofende. Tem que ser só negro, tudo é negro ou branco, e não é. E não é. E nós, brasileiros, sabemos que não é. Nós, brasileiros, sempre soubemos que não é. Como eu falo, a mistura se deu através do estupro e a mistura também se deu através do amor. Eu falo disso em alguns poemas. Eu vou ler um poema, tem um poema mais longo, no qual, esse poema que é Uma Gota de Sangue, mas eu não vou ler esse poema todo, mas eu vou ler o final desse poema. Entre silêncios e vozes, a brasa a queimar na pele, o cabelo crespo e as notas dissonantes a nos distanciarem do puro, o claro, escuro na cara. Não se desenterram da carne os fluxos fundidos, vermelhos vão. Então, esse é só o final do poema Uma Gota de Sangue, mas eu gostaria de ler o poema No Não do Chão do Tambor. Por favor. Fica o som nu na cabeça depois que o despe o tambor. Venho do ventre de escravos e de senhores. Eu sou. O que sobrou de castigos, veias, raízes no ontem, fincando o cordão no umbigo, a pele, o elo espelhou. De carnes suadas, d'águas, de secas histórias, de amor. Tantos rios desembocaram, leite e noite, no meu leito. Tardes, manhãs sangraram, trago impurezas no peito. Acorrentado, acorrentei. Troquei prazeres por dor. O som mais nu na cabeça e o não no chão do tambor. Venho do ventre de escravos e de senhores. Eu sou. Maravilha, Nathan, sempre um prazer te ouvir e ainda declarando poesias é melhor ainda. E você, a gente falou desses temas que te movem, que te levam, né? Mas são tantos esses temas. O que tudo te inspira, na verdade? É muita coisa me inspira. Eu estava falando com o John, meu companheiro, eu estava assistia na semana passada um filme do qual eu nem gostei muito, mas nesse filme uma personagem abre um álbum de família e eu comecei a escrever um poema sobre isso, e o poema, eu terminei o poema ontem. Eu gostaria de te mostrar, mas está lá no outro quarto, queria te mostrar o caderno. Posso pegar, mas o Sim, caderno. sim, vamos lá, eu paro um pouco. Deixa eu pegar. Olha, esse é o meu caderno de trabalhos. Então tem um bocado Maravilha. de coisas assim, sabe, os rabiscos, mas esse poema que eu terminei ontem, é só para você ver o processo, que eu acho maravilhoso, assim, não sei, dá para ver? Não, não dá para ver. Aí está melhor, está melhor. E tá melhor, né? Está E melhor, é eu porque tem gosto uma de... certa não dá para claridade. ver direito, mas Não. eu gosto de usar... não tá dando para ver direito, não. Mas é só para ver, assim, as várias... Aqui, talvez... Isso, aqui aí dá está para ver melhor. melhor. É. Para ver as várias canetas que eu utilizo, assim. Então, são... Sim, a inspiração pode vir de várias coisas, como eu falava no princípio, ela vem de sensações, de emoções fortes, como, por exemplo, o fato de eu sempre ter sabido que meu pai era branco, minha mãe era negra, e de repente eu tenho que negar e dizer, não, eu só venho do negro. Então eu nego tudo, nego toda essa minha parte. Não, eu não vou negar. Não vou negar, eu sou um homem de quase 60 anos,
eu vou seguir sendo, vivendo essa vida, a minha verdade. Mas ela vem essa inspiração também se dá muito através da arte alheia, a arte dos outros. É uma coisa que eu comecei a fazer através de fotografias e obras de arte. Eu faço também muito personagens de peças ou filmes, me inspiram, sabe? Parece que tem alguma coisa, aquela emoção daquele personagem me inspirou. Às vezes, eu sou professor, crianças dizem uma coisa, eu pego aquilo, sabe? Você está o tempo todo colhendo e não sabe direito de onde essas coisas virão. Elas vêm de qualquer local, eu acho. Eu acho que é estar atento. Mas eu acho que esse estar atento, todo mundo que trabalha com arte exerce, né? Sente isso, estar atento. Então, porque as coisas aparecem. A gente está trabalhando em qualquer momento, não é simplesmente eu vou sentar, vou escrever um poema. Não, você pode sentar e escrever um poema, talvez o poema não aconteça, mas esses inícios, eles se dão a qualquer momento. E eu queria falar da Bahia, porque você fica, em geral, 2 meses e meio na Bahia, final do ano, pega todas essas férias no Não Brasil. sempre, mas eu fiquei da última vez, foi. Da última vez, você então está voltando da Bahia com esse novo livro, né? Porque ele é editado Exatamente. sempre em português inicialmente. Então, Bahia, mas sobretudo tua vila Periperi, e Londres, como é que é essa história aí de vai e vem? Esse vai e vem é interessante. Eu geralmente não fico 2 meses e meio. Às vezes, quando eu demoro muito a minha ida ao Brasil. Às vezes eu demoro uns 2 anos, e não demoro mais. Eu fico vendo alguns amigos que passam 4, 5, 10 anos sem voltar, e isso eu não consigo, e nem quero, porque, embora eu tenha deixado Piripiri, eu deixei Piripiri, você falou a vila, né? O subúrbio de Piripiri, local de onde eu venho, o primeiro local e o local mais forte em mim, a raiz mesmo. Eu acho tão importante ter uma raiz, porque se você tem uma raiz, você não se perde. Eu morei, como você falou, morei em vários países, passei por vários locais, mas embora eu me veja longe de Piripiri há tanto tempo, vou fazer 59 anos, e, e, e eu deixei Piripiri aos 19, e, no entanto, embora eu tenha morado fora mais tempo do que dentro daquela casa, aquela casa segue sendo a minha casa, segue sendo a casa de minhas irmãs, segue sendo a casa de meus pais, meus vivos e meus mortos. E ter essa possibilidade, esse contato tão premente, tão forte, tão complexo com a casa de mortos, e nós três, eu e minhas 2 irmãs, vivos, seguindo, preservando a casa, plantando. Meu avô, ele plantou 7 mangueiras em volta da casa em 1939, tantos noves, né? 1939, eu saí de casa aos 19 anos, vou fazer 59 anos. E escreve desde 1999. Exatamente, é verdade. Meu primeiro livro foi publicado em 1999, não tinha lembrado. Então, tem uma continuidade nessa morte e vida. A morte viva, é muito viva a morte, e também a vida é morta. Em que sentido? Em que a gente também a gente se percebe, eu e minhas irmãs, que daqui a pouco a gente não vai estar ali. Daqui a pouco não vai estar ali. Então, a gente está vivo, mas a gente sabe que é um tempo emprestado, a vida nos deu esse tempo emprestado, nos deu, mas a gente sabe que a gente daqui a pouco não vai estar. Então, tem esse cuidado com o local, a gente não destruiu aquele local. Piripiri, infelizmente, esse lugar lindo, mas esse lugar que foi se transformando, tantas árvores foram destruídas, foram derrubadas. Houve uma praga terrível, muitas mangueiras morreram, não só em Salvador, mas no Nordeste todo, no Norte também, tem uma praga matando muitas mangueiras. Nós perdemos 2 mangueiras, eu plantei 2. Então, temos sempre as 7 mangueiras, mais tantas outras árvores, a pinha, jamelão,
laranja, tangerina, siriguela, cacau, tem pé de tudo lá. E então eu tenho esse contato com essa vida e a morte, está tudo muito entrelaçado, e nenhuma nem outra, a gente acaba não temendo nenhuma nem outra, sabe? Vivendo, sabendo que vai morrer, e morrendo a cada dia, sabendo que a gente morre mesmo a cada dia, essas várias mortes, indo a Piripiri, e estar em Piripiri, para mim, é ter esse contato com a vida que segue pulsando, mas com as mortes tantas, tanto as mortes dos que fisicamente morreram, quanto as mortes dos tantos eus que eu tive naquela casa. Você veja, eu estive na barriga de minha mãe naquela casa. Eu engatinhei naquela casa. Eu tive meu aniversário de 10 anos, de 15 anos, minhas festas, meus amigos, meus queridos amigos, meus amigos mais fortes, sabe, brincavam naquela casa. Tati, Sam, Adriano, Maurício, Edneia, sabe, é tanta coisa, e a casa em si, ela guarda algo, não só para mim, mas para muita gente que chega ali, porque é uma casa e escola. Minha mãe, ela transformou, em 1959, mais um 9, 9. em 1959, minha mãe transformou metade da casa numa escola. A escola segue até hoje nas mãos de minha irmã Mila, que é a diretora, e minha irmã Melo, que também trabalha na escola. E então tem essa junção de vida. Vida está lá, as crianças nascendo e indo para a escola. Então, os gritos das crianças no recreio, sabe? Isso sempre houve durante a minha infância, enquanto eu era criança ali. Depois, quando eu passei a ser já menino mais velho, que eu ajudava a minha mãe. E hoje aqui, longe, esse oceano imenso que nos separa, o que é que eu sou? Eu sou professor muito semelhante ao trabalho que minha mãe fazia, e as ajudas, né? O meu ajudar desde pequenininho, e hoje eu sou professor aqui de crianças inglesas. Mudaram só as crianças, mas a vida segue sendo a mesma. Não, nem mudaram as Maravilha. crianças, né? Porque a criança é sempre criança, então são novas crianças, mas são crianças e tem semelhanças absolutas entre as crianças de Piripiri e as crianças aqui, que eu ensino. Tem muita brincadeira, muito riso, muita verdade que a gente compartilha o tempo todo. Maravilha, Nathan. Então, eu espero que o público esteja realmente apreciando nossa entrevista e louco para ler o livro. Então, para dizer onde é que eles encontram, né, no Brasil e aqui na Europa. Esses livros meus, mas principalmente livros de poesia, né? A gente pensa livros de poesia, a gente sabe que tem um número de leitor reduzido, e está tudo bem. Para mim está tudo bem, não tem. Essa é a regra do jogo, sempre foi assim. Às vezes as pessoas reclamam, eu fico vendo algumas pessoas dizendo, ninguém quer ler o meu livro, mas não é por aí. As pessoas leem, até poesia. Um vai ler uma poesia no Facebook, outro vai ler uma outra ali, vai ler, vai puxar, vai ter interesse, ou não vai ter. O livro vai caminhando, a poesia tem seu próprio caminho também, não adianta ninguém forçar nada. Ela tem o seu próprio caminho. Alguém vai ler daqui a 10 anos, ou vai ler depois, ou não vai ler, vai ficar guardado, vai passar um tempo, né? Quem sabe? Ninguém sabe. Então, eu vejo os meus livros muito como um trabalho muito mais artesanal. A tiragem é uma tiragem pequena de livros, mas os livros eles são vendidos aqui na Europa, eu mesmo vendo, quem tiver interesse entra em contato comigo. Eu vou colocar os dados aqui. Isso, e em Salvador, quem tiver interesse, entra em contato com minha irmã Amélia, a gente pode colocar os contatos depois, e os livros são vendidos dessa forma, como eu falei, de um modo artesanal, e para mim tá bom que seja assim. Muito obrigada, Nathan, por essa entrevista. É um prazer sempre te ouvir. Talvez uma poesia pequena lá, alguma coisa para acabar, não? O que Uma você acha? poesia pequena, sim, vamos falar do Alguma amor. coisa assim. Amor, beleza. Vamos falar do amor. Deixa eu pegar aqui, terminar com uma poesia que fala do amor. O amor me cai bem. O amor me cai bem, como folha e silêncio. Banho um abraço de água,
pétala roçando o rosto. O amor me cai bem, cai no dentro do corpo. Por fora, a pele descobre e se cobre de signos, saliva e palavras no branco do papel. O amor me cai bem, qual nudez nesse março, sapatos no chão do quarto, carpete a lembrar capim. O amor me cai bem dentro de mim. A noite a morrer no livro, a lua inundando a nuvem. O amor me cai bem. Quando o sim me acerta com sua seta ao errar pela rua. Maravilha. Pois é, começando com poesia esse final de semana. Maravilha, Nata. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima, Mazé. Um abraço grande, um beijo grande, muito obrigado. Até logo.